mas alguns foram registrados. A Bíblia diz que Jesus andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. Pastor Sérgio, quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, toda vez que Jesus faz um milagre, a Bíblia diz assim: e admirou-se o povo, e admirou-se a multidão, e admirou-se os que o seguiam, porque o que Jesus fazia deixava as pessoas admiradas. Duas palavras nós vamos encontrar que as pessoas ficavam com Jesus. Diga comigo assim: admiradas, e maravilhadas. Sabe o que é maravilha? É aquilo que não pode se explicar. Então as pessoas ficavam tão maravilhadas com o que Jesus fazia. Este texto é totalmente atípico, porque quem está admirado não é o centurião. Porque Jesus me deixa admirado e maravilhado todo dia. Sim ou não? Sim. Agora eu quero ver uma pessoa conseguir fazer Jesus ficar admirado. Quem está admirado aqui não é o povo. Quem está admirado é Jesus. Jesus ficou extasiado, impressionado, maravilhado com a atitude desse homem. Por quê? Porque todo milagre que Jesus fazia, todos os milagres que Jesus fazia, quem estava orando, quem estava pedindo, quem estava chorando, quem estava clamando, quem estava implorando, quem estava pedindo esse milagre, era a própria pessoa, ou era a pessoa que estava pedindo para um membro da família. Então você vai encontrar a mulher cananeia gritando. A mulher cananeia está gritando por ela? Está gritando pela filha. Você vai encontrar Jairo gritando. Está gritando por ele? Não, ele está gritando pela filha. Você vai ver a mulher, a viúva de Naim chorando. Ela está chorando por ela? Não, ela está chorando pelo filho. Agora você vai ver o Bartimeu. O Bartimeu está precisando ser curado. Ele grita a ponto das pessoas mandarem calar e ele gritar ainda mais, porque ele estava cego, ele queria ver. Você vai encontrar Zaqueu correndo, subindo com uma figueira. Você vai encontrar muita gente sendo curada na Bíblia, ou por causa, ele está orando, ou por ele, ou por alguém da família. Por que este milagre, pastor Sérgio, é atípico de todos? Porque esse homem é um centurião, ele é um homem importante, ele é um homem bem de vida, ele é um homem bem financeiramente, e ele tem um cargo importante em Roma. Esse homem cuida de uma centúria de soldados. E ele tem servos em casa, tem muita gente que está no seu serviço. E ele faz uma tarefa dificílima de fazer: ir até Jesus. Imagina os irmãos que Jesus era acompanhado, empurrado, oprimido por uma multidão que não deixava Jesus ter sossego nem para dormir. Jesus não tinha sossego para comer. Certa vez Jesus juntou os discípulos e disse: olha, nós não temos tempo para comer, vamos atravessar o lago para vocês poderem comer do outro lado. A multidão atravessou a pé e chegou na frente. Jesus estava na casa dele em Cafarnaum, invadiram a casa de Jesus, não tinha mais lugar, arrancaram o telhado da casa de Jesus. Arrancaram o teto da casa de Jesus para descer no paralítico. Jesus ia para a praia, eles iam para a praia. Jesus ia para o campo, eles iam para o campo. Jesus ia para o monte, eles iam para o monte. Esse povo não dava paz para Jesus. Eram obcecados por milagre, eram obcecados por cura, eram obcecados por pão, obcecados por peixe. Esse homem, o centurião, ele tinha provavelmente uma família, ele tinha também filhos, ele tinha esposa e ele tinha empregados. O que ele tinha? Não, grita. A mensagem está aqui: o que ele tinha? Empregados. Eu quero saber qual é o patrão de um de vocês aqui que atravessaria São Paulo a pé para enfrentar uma multidão de gente suada, fedendo, com fome, um empurrando o outro. Eu queria saber qual é o patrão de vocês que atravessaria o estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo, a pé, para ir até Jesus, por causa do seu serviço que você presta para ele. Eu queria saber qual é o patrão de vocês que teria coragem de largar a empresa, a mulher dele, os filhos dele, a casa dele, o dinheiro dele, e atravessar São Paulo inteiro para ir atrás de Jesus por sua causa, porque a máquina está parada. Eu garanto a você que lá na empresa que você trabalha tem 200 currículos em cima da mesa, 200 currículos, 300 currículos, 400 currículos. Sabe para quê? Para tomar sua vaga. Tem um monte de gente que tem um currículo melhor do que você, uma formação melhor do que a sua, e o currículo dele está lá na porta da sua empresa. Se o departamento pessoal perceber que você faltou, está entregando atestado, não está funcionando,
não está produzindo, o departamento vai te chamar e vai fazer o quê? Vai te demitir. E olha que alguns seriam demitidos por justa causa. Tem gente que ia sair sem direito. Escute isso aqui. Esse homem aqui, ele não está buscando por ele. Ele não está buscando pelo filho dele. Ele não está buscando pela mulher dele. Ele está buscando pelo empregado dele. Você sabe por que esse homem aqui, ele tem um empregado? O que ele tem? Não, grita, o que ele tem? Agora você não é mais o empregado, agora é você que é o patrão. Eu quero saber qual de vocês, como patrão, aceita na sua empresa um camarada deitado, paralítico e atormentado dentro da sua empresa. Eu quero saber de vocês, qual de vocês suportaria pagar todo mês para uma pessoa o salário um dia, um funcionário deitado, paralítico e atormentado? O crente mais bonzinho que está aqui, com uma semana mandar ele embora. Com uma semana, como diz na minha terra, Minas Gerais, você amarrava a lata no pé dele e dizia: sai, Satanás, daqui, está me dando prejuízo. A máquina tem que produzir, a empresa tem que crescer. Qual de vocês vai colocar um funcionário para não trabalhar? Ele disse para Jesus: o meu funcionário está em casa. Onde o funcionário estava? Em casa. Diga comigo: em casa. Em casa. Deitado. Deitado. Paralítico. Paralítico. E atormentado. Pega na mão do teu irmão e diga assim: sabe por que Jesus se admirou daquele homem? Porque aquele homem fez pelo seu servo o que só Jesus faz pelo céu. Não, levanta as duas mãos ao céu. Você vai começar a entender agora, levanta as mãos. Pastor, por que Jesus se admirou do centurião? Jesus se admirou do centurião porque Jesus poderia pegar eu e você hoje, chamar a gente no departamento pessoal e dizer: tu é fraco, tu não serve, tu está deitado, tu não usa o dom que eu te dei, você não exerce o ministério, você pode produzir 100, só produz 10, você pode congregar 10 vezes, só congrega 2, você não serve para a minha igreja, estou te mandando embora. Jesus poderia fazer isso ou podia? Mas é o contrário. O Espírito Santo está lá diante de Deus e o Satanás dizendo assim: manda embora, vai para fora da igreja, entrega para Satanás, esse crente não quer nada com a vida não, esse obreiro é preguiçoso. E o Espírito Santo está lá dizendo assim: não contrata o outro, não demito, não manda embora. Mas por quê? Porque eu quero ele, eu quero ela. Aleluia! Escuta aqui, meu irmão, olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso pedido? Levanta música, levanta pastores, levanta diáconos, levanta presbítero, levanta evangelista, levanta missionário. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus já levantou e faz tempo. Diga para ele assim: e muitos deles estão na casa, deitados, paralisados e atormentados. Você está achando que é falta de... Pastor, tem um instrumento na igreja que ninguém toca. O instrumentista está na igreja. O instrumento está parado porque tem um servo deitado. Se está faltando uma voz no conjunto, não é por falta de quem tem voz, porque Deus deu voz para alguém cantar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Bem devagarzinho, eu chego lá. Pastor Sérgio, sabe por que esse homem foi até Jesus? Quem quer saber diz amém? Amém. Porque esse homem olhava para um camarada que está pagando o salário, está dando comida, e o camarada está, vamos repetir, deitado, paralisado e atormentado. O que levaria você a aceitar um funcionário desse na sua empresa? Dó? Não, pastor, eu tenho dó. Irmão, você vai mandar para o INSS, vai ou não vai? Só que aquele homem trabalhava com o centurião. Olha para o teu irmão e diga assim: ele não era assim. Ele estava. E se eu disser para vocês que tem gente que não é assim? Ele está. Toda vez que Jesus passa pelo leito, missionalizando, e vê alguém deitado, paralisado ou atormentado, e alguém diz para Jesus: só vai tolerar esse servo aí? Só vai tolerar um obreiro desse, pirracento, não quer fazer nada aí, não. Só... Sabe o que Jesus disse? Você foi em cima ele agora. Uou! Se você conhecesse essa mulher, se você conhecesse esse homem, quando ele está bem, meu Deus,
Sabe por que ele estava deitado, paralisado e atormentado? Porque Satanás, quando olha para o campo, Satanás, quando olha para a igreja, Satanás, quando olha para o altar, ele coloca os olhos no servo que tem potencial para a produção. Ele olha para a serva que tem potencial para o ministério. Mas sabe o que ele faz? Ele ataca aquele que pode produzir muito, porque aquele homem já havia produzido muito. Só que agora ele estava na casa. Onde ele estava? Na casa. Vamos lá, vamos começar. Olha para o teu irmão de bem assim: o diabo descobriu que não precisa tirar da casa. Diga bem assim: se fizer deitar, se atormentar e se paralisar, é o suficiente. Você acha que o diabo está com a intenção de tirar você da igreja? Você está enganado. Ele quer você da igreja dando trabalho. Você acha que o diabo está com a intenção de tirar você da igreja? Não. Você tendo o potencial que você tem, e você estando na igreja deitado, paralisado ou atormentado, é muito melhor para o diabo que você desviado. E pergunte por quê? Porque você que tem potencial extraordinário para trabalhar, vai precisar de um enfermeiro, de um médico, de um anestesista, de gente para te visitar. Então você vai sugar a energia de outras pessoas, quando na verdade é você que faz a máquina funcionar. Agora, olha aqui para mim, eu chego lá. O inimigo percebeu que não precisa tirar da casa. Ele precisa primeiro fazer deitar. Fazer o quê? Deitar. Fazer o quê? Deitar. Deitar. Quando você começar a ver crentes que foram chamados para a obra, desanimados, trocando o culto por novela, trocando o culto por jogo, trocando o culto por shopping, trocando o culto por churrasco. Quando você começar a ver gente que Deus chamou para a obra dizendo assim: que preguiça de ler a Bíblia, que preguiça de orar, que preguiça de ir para a igreja hoje, pode ter certeza de uma coisa: a primeira flecha já acertou ele. Quando você vê uma pessoa que era animada, que o diácono ia abrir a igreja e ele já estava na porta, o diácono na porta e ele dentro da igreja sem querer ir embora, agora ele é o último a chegar, o primeiro a ir embora, a primeira flecha já acertou nele. Quando você vê alguém que amava a igreja, amava a Bíblia, amava a oração, amava monte, amava orar, amava estar na igreja, amava congregar, amava estar com os irmãos, e agora você olha para aquele crente e ele está lá deitadinho, dizendo: domingo eu vou, na outra semana eu vou, depois eu faço, depois eu jejuo, o inimigo já está conseguindo fazer ele deitar. E sabe o que acontece? A máquina está parada, o dom está parado, faltando gente no altar. Lá em Minas Gerais, pastor, eu tenho 2 igrejas fechadas. Escute isso aqui: a igreja tem som, tem cadeira, tem placa, mas não tem um obreiro para dirigir. Escute como isso. Tem muita gente aqui, ó, e eu vindo aqui, que a primeira flecha já te acertou. Você tem que reagir rápido, porque esse desânimo seu não é normal, não. Você não era assim. Você não era desse jeito. Você não ficava no culto bocejando, você não ficava no culto com sono, você não ficava no culto olhando toda hora no relógio com vontade de ir embora. Você não era desse jeito. Você era o crente mais animado da igreja. Mas de repente, o servo ativo, o servo animado, está deitado. Aí sabe o que o inimigo fez quando deitou ele? Diga comigo assim: colocou paralisia. Irmão, o que existe de gente na igreja paralisada? Ele não consegue mais se movimentar, está perdendo a coordenação motora, o dom está enferrujando. E a pessoa diz assim: pastor, eu tenho potencial, Deus me chamou, mas eu sempre me enrolo com alguma coisa, eu sempre me enrosco com alguma coisa, eu estou paralisado. Irmãos, olha para mim, quer ouvir uma grande verdade? Sim. Tem muito mais pastores na nave da igreja do que em cima do altar. O que tem de gente que foi chamada por Deus e está paralisada? O inimigo paralisou o pé de um, a mão do outro, a audição de um, a voz do outro. E certo é que tem gente que tem voz, mas não canta, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não trabalha, tem ouvido, mas não ouve. E sabe o que eu fico mais triste? O que eu fico mais triste é saber que esse servo, quando ele está bem, ninguém segura ele.
quando ele está bem. Pastor, por que Jesus se admirou do centurião? Jesus se admirou do centurião porque Jesus poderia pegar eu e você hoje, chamar a gente no departamento pessoal e dizer: tu é fraco, tu não serve, tu está deitado, tu não usa o dom que eu te dei, você não exerce o ministério, você pode produzir 100, só produz 10, você pode congregar 10 vezes, só congrega 2, você não serve para a minha igreja, estou te mandando embora. Jesus poderia fazer isso ou podia? Sim. Mas é o contrário, o Espírito Santo está lá diante de Deus, e é o Satanás dizendo assim: manda embora, vai para fora da igreja, entrega para Satanás, esse crente não quer nada com a vida não, esse obreiro é preguiçoso. E o Espírito Santo está lá dizendo assim: não contrata o outro, não demito, não mando embora. Tá por quê? Porque eu quero ele, eu quero ela. Aleluia! Escuta aqui, meu irmão, olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso pedido? Levanta música, levanta pastores, levanta diáconos, levanta presbítero, levanta evangelista, levanta missionário. Olha para o irmão e diz assim: Deus já levantou e faz tempo. Diga para ele assim: e muitos deles estão na casa, deitados, paralisados e atormentados. Você está achando que é falta de... Pastor, tem um instrumento na igreja que ninguém toca. O instrumentista está na igreja. O instrumento está parado porque tem um servo deitado. Se está faltando uma voz no conjunto, não é por falta de quem tem voz, porque Deus deu a voz para alguém cantar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Bem devagarinho eu chego lá. Pastor Sérgio, sabe por que esse homem foi até Jesus? Quem quer saber diz amém? Amém. Porque esse homem olhava para um camarada que está pagando o salário, está dando comida, e o camarada está, vamos repetir, deitado, paralisado e atormentado. O que levaria você a aceitar um funcionário desse na sua empresa? Dó? Não, pastor, eu tenho dó. Irmão, você vai mandar para o INSS, vai ou não vai? Só que aquele homem trabalhava para o centurião. Olha o teu irmão de ele assim: ele não era assim, ele estava. E se eu disser para vocês que tem gente que não é assim? Ele está assim. Toda vez que Jesus passa pelo leito, missionário Alexandre, e vê alguém deitado, paralisado ou atormentado, e alguém diz para Jesus: o senhor vai tolerar esse servo aí? O senhor vai tolerar um obreiro desse, pirracento, não quer fazer nada aí, olha. Sabe o que Jesus disse? Você conheceu ele agora. Uou! Se você conhecesse essa mulher, se você conhecesse esse homem quando ele está bem, meu Deus! Sabe por que ele estava deitado, paralisado e atormentado? Porque Satanás, quando olha para o campo, Satanás, quando olha para a igreja, Satanás, quando olha para o altar, ele coloca os olhos no servo que tem potencial para a produção. Ele olha para a serva que tem potencial para o ministério. Mas sabe o que ele faz? Ele ataca aquele que pode produzir muito, porque aquele homem já havia produzido muito. Só que agora ele estava na casa. Onde ele estava? Na casa. Vamos lá, vamos começar. Olha o teu irmão de bem assim: o diabo descobriu que não precisa tirar da casa. E a bem assim: se fizer deitar, se atormentar e se paralisar, é o suficiente. Você acha que o diabo está com a intenção de tirar você da igreja? Você está enganado. Ele quer você na igreja dando trabalho. Você acha que o diabo está com a intenção de tirar você da igreja? Não. Você tendo o potencial que você tem, e você estando na igreja deitado, paralisado ou atormentado, é muito melhor para o diabo que você desviado. E pergunte por quê? Porque você que tem potencial extraordinário para trabalhar, vai precisar de um enfermeiro, de um médico, de um anestesista, de gente para te visitar. Então você vai sugar a energia de outras pessoas, quando na verdade é você que faz a máquina funcionar. Agora, olha aqui para mim, olha para mim, eu chego lá. O inimigo percebeu que não precisa tirar da casa. Ele precisa primeiro fazer deitar. Fazer o quê? Deitar. Fazer o quê? Deitar. Deitar.
Quando você começar a ver crentes que foram chamados para a obra, desanimados, trocando culto por novela, trocando culto por jogo, trocando culto por shopping, trocando culto por churrasco. Quando você começar a ver gente que Deus chamou para a obra dizendo assim, que preguiça de ler a Bíblia, que preguiça de orar, que preguiça de ir para a igreja hoje, pode ter certeza de uma coisa, a primeira flecha já acertou ele. Quando você vê uma pessoa que era animada, que o diácono ia abrir a igreja, ele já estava na porta. O diácono na porta e ele dentro da igreja sem querer ir embora. Agora ele é o último a chegar, o primeiro a ir embora. A primeira flecha já acertou nele. Quando você vê alguém que amava a igreja, amava a Bíblia, amava a oração, amava monte, amava orar, amava estar na igreja, amava congregar, amava estar com os irmãos, e agora você olha para aquele crente, e ele está lá deitadinho, dizendo, domingo eu vou, na outra semana eu vou, depois eu faço, depois eu jejuo, o inimigo já está conseguindo fazer ele deitar. E sabe o que acontece? A máquina está parada, o dom está parado, faltando gente no altar. Lá em Minas Gerais, pastor, eu tenho algumas igrejas fechadas. Escute isso aqui. A igreja tem som, tem cadeira, tem placa, mas não tem um obreiro para dirigir. Escute o que eu vou dizer. Tem muita gente aqui, ó, e eu vindo aqui, que a primeira flecha já te acertou. Você tem que reagir rápido. Porque esse desânimo seu não é normal, não. Você não era assim. Você não era desse jeito. Você não ficava no culto bocejando, você não ficava no culto com sono, você não ficava no culto olhando toda hora no relógio com vontade de ir embora. Você não era desse jeito. Você era o crente mais animado da igreja. Mas de repente, o servo ativo, o servo animado, está deitado. Aí sabe o que o inimigo fez quando deitou ele? Diga comigo assim: colocou paralisia. Irmão, o que existe de gente na igreja paralisada? Ele não consegue mais se movimentar, está perdendo a coordenação motora. O dom está enferrujando. E a pessoa diz assim: pastor, eu tenho potencial, Deus me chamou, mas eu sempre me enrolo com alguma coisa. Eu sempre me enrosco com alguma coisa. Eu estou paralisado. Irmãos, olha para mim. Quer ouvir uma grande verdade? Sim. Tem muito mais pastores na nave da igreja do que em cima do altar. O que tem de gente que foi chamada por Deus e está paralisada? O inimigo paralisou o pé de um, a mão do outro, a audição de um, a voz do outro. E certo é que tem gente que tem voz, mas não canta, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não trabalha, tem ouvido, mas não ouve. E sabe o que eu fico mais triste? O que eu fico mais triste é saber que esse servo, quando ele está bem, ninguém segura ele. Quando ele está bem, ele produz. Quando ele está bem, as pessoas dizem assim: eita, que ele está com tudo. Quando ele está bem, ele trabalha, ele vai, ele vem e ele faz. Escuta aqui. O centurião apresentou para Jesus, vamos voltar aqui no homem, 2 tipos de servo que estavam na casa. Ele disse: eu tenho um que está, diga comigo, deitado, paralisado, e atormentado. Aí Jesus disse assim: mas lá na casa só tem deitado, atormentado e paralisado? Ele falou: não. Lá tem gente que eu digo assim para ele: vai. E ele vai. E eu digo para o outro, e ele, e eu digo para o outro, faz isto, e ele faz. Pega a mão do irmão, pega a mão dele. Diga para ele assim: quem não vai, não vem, e não faz, ou está deitado, ou está paralisado, ou está atormentado. Meu Deus! Escute isso aqui. Esse homem que está paralisado representa aquele grupo de obreiros que Deus chamou para movimentar, para fazer funcionar, para fazer a engrenagem girar. Só que o inimigo olhou e disse assim: esse tem chamado, esse tem potencial, esse tem dom. E vou falar uma verdade para vocês aqui, sem medo de errar. Estava dizendo ali o pastor Sérgio, está acontecendo algumas coisas na minha vida de alguns anos para cá, mas eu não comecei a pregar esses dias. Eu comecei a pregar em 1998. Sabe o que eu estou vendo acontecendo nos últimos dias?
a desenvoltura e a vocação se misturaram. Você sabe por que o inimigo luta tanto contra a tua vida para te paralisar? Irmãos, seja sincero, tem gente que não é de altar, mas é de visita. Tem gente que entra dentro de uma casa, ele tem uma arte para ganhar as pessoas. Ele tem um jeito, aquela irmã tem um jeito, ela entra na casa das pessoas, a pessoa odeia crente, a pessoa detesta o evangelho, mas ela entra lá e ganha o coração daquela pessoa. E ela não sabe ler direito, nem pregar direito, mas ela transpira Jesus, porque as pessoas acham que pregar é só exegese, é hermenêutica. Pregar, irmão, você sabe o que é pregar? É transmitir Cristo. Pregar é transmitir, mostrar Jesus para as pessoas. Tem gente, escuta isso aqui, que ele não sabe fazer uma visita, ele não é muito bom para visita, não. Agora você põe ele na cantinha, o irmão come o pastel e diz: quem fez? Eu quero encomendar. É assim ou não é? Tem irmão que limpa a igreja, alguém chega e diz assim: pastor, o senhor pôs uma empresa para cuidar disso aqui? Que chão brilhando? Que lugar? Que igrejinha cheirosa? Quem foi? A irmã talentosa que sabe fazer. Você está achando que isso é humano? Não. Deus está na mão dessa irmã. Pastor, eu conheço um irmão que entrega folheto na rua, pastor. Ele sai entregando folheto. Você está achando que isso é para todo mundo? Não. Tem gente que consegue ficar dentro de um gabinete e ler 20 livros, mas ele não consegue andar 10 quilômetros a pé entregando folheto. Você acha que Deus não está no pé daquele irmão? Que sobe a viela, que desce a viela, aí o inimigo olha e diz assim: eu estou paralisado. Tem gente que tudo que fala, tudo que profetiza, cumpre. Enquanto nós estamos vivendo uma época de gente, de falso profeta. Esses dias os irmãos disseram para mim assim: pastor, esse negócio agora, pastor, antigamente não era assim não. Virou uma bagunça na internet esse negócio. Eu falei: irmão, o adivinho e o profeta sempre existiram. O adivinho, ele não erra uma, porque ele adivinha. O adivinho sabe seu nome, o número do seu CPF, a placa do seu carro, onde você mora. O adivinho sabe tudo, é tudo verdade. Tudo que ele fala é verdade. Qual a diferença do adivinho para o profeta? A diferença do adivinho para o profeta é que o adivinho adivinha tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, mas nada do que ele profetiza cumpre. A Bíblia diz que saberás que um profeta é profeta quando o que ele falar se cumprir. Está cheio de adivinho. As nossas igrejas estão cheias de adivinho, adivinhando a vida dos outros. Agora tem gente que é profeta de verdade, gente simples, que Deus usa a boca para entregar recado, para transmitir mensagem, para profetizar cura, para profetizar libertação. Aí Satanás diz assim: eu devo calar essa mulher. Aí sabe o que ela faz? Paralisa através de uma perseguição, de uma retaliação. Aí ele vê uma irmã orando, e quando aquela irmã está orando, naquele dia o assalto no bairro dá errado, o acidente da rua não acontece, a bala perdida que ia matar a criança não mata. Aí Satanás vai dentro da casa e diz: não, eu tenho que parar essa mulher. E certo é que tem um monte de gente paralisada, não é porque é ruim, é porque é alvo. Quem está paralisado não está paralisado porque é mau. Se ele fosse mau, o centurião queria ele? Não. Se ele fosse mau, o centurião ia atrás de Jesus por causa dele? Não. Se ele fosse mau, o centurião ia pagar o preço de ir atrás de Jesus só para ter ele de volta? Não, se o centurião foi atrás é porque ele é bom. Se o centurião foi atrás é porque ele faz falta. Se o centurião foi atrás é porque o centurião também precisava dele. E eu vim aqui essa noite dizer uma coisa: a paralisia vai sair. Pega a mão de alguém, levanta a mão dele lá em cima. Eu vou liberar uma palavra de profecia aqui, pastor Sérgio. Jesus vai entrar no quarto hoje para dar alta. Jesus vai entrar no quarto hoje e vai assinar a alta de alguém. Jesus vai pegar uma mulher e um homem pela mão hoje e vai dizer: teu lugar não é na cama. Não, segura a mão dele lá em cima. Jesus está dizendo para alguém aqui esta noite: as tuas mãos não podem ficar paradas, teus pés não podem ficar parados, tua voz não pode ficar parada, tua audição não pode ficar parada. Tu és um potencial, tu és uma ferramenta, tu és uma bomba na mão do teu Deus. Quem pode levantar a mão e fechar os olhos? Quem acredita que a paralisia vai sair hoje? Pastor, eu não consigo mais profetizar. Vai voltar a profetizar. Pastor, eu não consigo mais cantar. Vai voltar a cantar. Pastor, eu não consigo mais pregar. Vai voltar a pregar. Pastor, eu não consigo mais subir no altar. A culpa, a acusação me atormenta. Jesus está dizendo: pois tu vai subir no altar de novo. Pois
pessoal. Eu estou te chamando no meu gabinete. Eu estou te chamando na minha audiência. Quantos por um minuto podem dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Eu já vi gente fazer festa com disciplina de outro. Tá de banco. Eu já vi gente fazer festa com exclusão dos outros. Excluído. Agora eu te digo, um cidadão desse, um potencial desse, que valia ele ter disciplinado, excluído. Não era para a igreja dizer, Senhor Jesus, ele deu uma pisada na bola aí, mas ele é tão importante. Meu Deus! Jesus ele só fez isso porque ele estava mal. Quando ele está bem, ele não faz. Quando ele está bem, ele fez por causa de uma fase. Eu não consigo entender, irmãos. Está dizendo aí, pastor Sérgio, eu não acredito mais em denominação, não acredito mais em nada, eu só acredito no Evangelho. Jesus não tem nome de igreja. Esse dia o irmão falou, você é assembleiano? Eu falei, não, eu sou membro da Assembleia de Deus, sou crente. Escuta o que eu vou dizer. A gente aplaude, ou profeta, ou homem de Deus, ou não sei o que, ou vaso, ou guerreira, enquanto a máquina está funcionando. O dia que a paralisia te pegar, vou dizer uma coisa para os irmãos: site de fofoca. Tem site de fofoca na nossa nação com mais de 1 milhão de seguidores. Irmão, vou dizer sincero, não existe uma pessoa nesse mundo que preste. Não existe uma pessoa que preste, que siga um canal desse. Se o canal não presta, a pessoa presta muito menos. É um imprestável, é um covarde, traidor da fé, traidor do Evangelho. Milhares de pessoas vão comentar numa foto e num vídeo que eles não sabem se é verdade. Eles não estavam lá. Eles não estavam lá. Eles não sabem se é verdade ou se é mentira. Aí um grupo de gente atormentado vai lá dizer assim, tem que pagar o preço mesmo. Você sabe se é verdade? Você estava lá para saber se é verdade? Você conhece aquela pessoa? Você não conhece. Mas tem gente que vai lá e comenta, endemoniado, filho do cão, traidor do Evangelho, está lá comentando em fotos dos outros, bate palma para o profeta quando ele está no altar e atira pedra quando ele está na cama. Evangelho de fariseu, evangelho de mentira, evangelho de falsidade, que aplaude as pessoas quando eles estão bem e arrebenta com eles quando eles estão mal. Se a gente aprender com Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, você já falou mal, como eu também já falei, de um monte de gente que esteve bem e hoje está mal. Se Jesus te chamar no departamento pessoal hoje, irmão, você não tem direito nem a férias nem a 13º. Você vai tomar uma JC. A mulher que está... Ó, trouxemos essa mulher. Já disse o que ela fez? Ela adulterou. Moisés disse que tem que apedrejar. Se Jesus diz assim, não apedreja, Jesus está dizendo que o que está na lei não é para se cumprir. Se Jesus disse apedreja, Jesus está dizendo assim, eu quero que a lei se cumpra mesmo e tem que morrer. Pecou, tem que morrer. Jesus fez o contrário. Jesus diz assim, quem não tem, faça o quê? Alguém atirou? Não, porque todo mundo tem pecado. Ninguém atirou. Porque quando eles chegaram, Jesus estava escrevendo na terra. Onde Jesus estava escrevendo? Na pedra. Porque Jesus não vai tirar o que está escrito na pedra. Porque não adulterará, está escrito onde? Na pedra. Mas quando a mulher chegou, Jesus estava escrevendo na terra. Porque Jesus não vai tirar a lei da pedra, mas ele tira o pecado da terra. Ele não tira o não adulterarás da Bíblia, mas ele tira o adultério da mulher. Ele tira o adultério do homem. Jesus olhou para ela e disse assim, onde estão os teus acusadores? Ela olhou para Jesus e disse assim, foram embora. Jesus disse assim, se eles não te condenam, nem eu. E gente vendo anjo com disciplina dos outros. Gente dando glória a Deus, falando língua estranha com um irmão que está paralisado. Ô meu irmão, quantos pregadores nessa nação ganharam milhares de pessoas?
Quantas vozes nesse Brasil alcançou milhares e milhões de pessoas? O inimigo olhou e disse assim: eu vou parar esse camarada. E num momento de fraqueza, de deslize, de desvario, de falta de atenção, ele foi atingido e paralisado. E certo é que tem um monte de gente que continua na casa. Continua na casa e não tem outra casa. A casa dele é aqui, a casa dele é a casa de Jesus. Ele vai para outro Deus, ele vai para outra religião, ele conhece a verdade, ele não tem para onde ir. Só que ele vai ficar lá na casa frustrado, porque ele está olhando para a máquina, ele está olhando para o microfone, ele está olhando para o teclado, ele está olhando para o altar, ele está olhando para o ciclo de oração, ele está olhando para o monte, dizendo assim: eu queria estar lá, eu queria estar trabalhando, eu queria estar produzindo. Só que quando ele vai mexer a mão não mexe. Quando ele vai mexer a perna não mexe. Agora levanta a mão do teu irmão lá em cima, levanta. Se você não der uma glória a Deus no que eu vou dizer aqui agora, sabe quem está fazendo o papel do centurião essa noite? O intercessor. O Espírito Santo está diante de Deus dizendo assim: eu queria que o Senhor curasse a serva. Eu queria que o Senhor levantasse aquela profeta de novo. Ela está fazendo falta para a igreja. O Espírito Santo hoje está diante do altar de Deus dizendo: vamos colocar aquele pregador no altar de novo. Vamos devolver a oportunidade para ele. Vamos colocar ele para pastorear outra vez. O Espírito Santo está diante de Deus dizendo assim: vamos dar para ele outra chance. Ela é magnífica, séria. Segurando a mão do teu irmão, diga para ele, mas diga com fé, diga para ele assim: a paralisia está saindo. Diga para ele: ninguém vai te segurar. Não, se eu fosse você, eu mexia os pés. Se eu fosse você, eu mexia as mãos. Se eu fosse você, eu soltava a voz. Falava alguma coisa. A paralisia vai sair da vida do servo. Se existe alguém descartável, é para a denominação, para o reino não. Porque tem hora que Jesus manda ir, mas tem hora que Jesus manda vir. Então você tem que entender que tem hora que é hora de ir, tem hora que é hora de vir, tem hora que é hora de fazer. Se Deus mandar ir, e foi. Se Deus mandar vir, e veio. Se Deus mandar fazer, e fez, é porque não está nem deitado, nem paralisado, nem adormecido. Pastor, Deus mandou fazer e eu não fiz. Você está com problema. Pastor, Deus mandou ir, eu não fui. Está com problema. Pastor, Deus mandou eu vir, eu não vim. Você está com problema. Agora, isso não quer dizer que você deixou de ser servo. Jesus está tendo paciência, porque Jesus quer ver você bem. Jesus quer ver você funcionando. Jesus quer ver você na ativa. Jesus se admirou, olhou para os discípulos e disse assim: nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso. Nem lá em Israel eu vi uma fé como a fé desse mundo. E ele falou para Jesus: não precisa disso aí lá não. Irmão, você está achando que ele falou isso só por causa da fé? Ele falou isso por causa do tempo. Se Jesus vai, uma hora, 2 horas, 3 horas, a multidão apertando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, o centurião disse assim: eu estou com tanta vontade de ver ele bem, que eu vou falar para Jesus não ir não. Eu vou falar para ele assim: manda uma palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus corre velozmente. Jeremias, o que tu viste na minha mão? Uma vara de amendoeiro. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí Jesus olhou para o centurião e disse assim: então você quer uma palavra? Receba a palavra, que seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Uma vez são, ele vai ficar deitado? Não. Paralisado? Não. Atormentado? Não. Balança teu irmão e diga para ele: tem muita gente. Na igreja, na sua família, no seu ministério. Diga para ele que estava deitado, paralisado e atormentado.
Não, agora vê se ele dá um glória. Diga assim, você vai encontrar com ele são. Glória! Você vai encontrar com ele bem. Você vai encontrar com ele curado. Deixa eu liberar uma palavra para a tua família aqui. Levanta a mão. Na tua família não vai ficar um deitado. Na tua família não vai ficar um paralisado. Na tua família não vai ficar um atormentado. Elevaia Súria. Deus vai levantar um por um. Deus vai destravar um por um. Deus vai libertar um por um. Eu quero liberar uma palavra aqui, pastor Sérgio. Cada casa de crente aqui vai ser uma congregação. Vai ser um ponto de culto. Cada casa de crente aqui vai ser um celeiro de missionária, de pregadores, de diáconos, de evangelistas. Eu quero liberar uma palavra aqui. Deus vai usar os velhos e as crianças, os adultos, os jovens e os adolescentes. Deus vai levantar um exército. E quando Deus disser vai, eles vão. Quando Deus disser vem, eles vêm. Quando Deus disser faz, eles fazem. Olha para o teu irmão e diga assim: o tempo de cama acabou. Diga bem assim: Jesus está te dando alta. Fica de pé, fica de pé.